Palavras de sabedoria com o reverendo bispo Roberto de Souza. De Jesus. Abra sua Bíblia em Atos 16:31 e presta bem atenção na palavra de hoje, porque Deus vai falar contigo. O livro de Atos 16:31. Você vai ver a palavra de Deus, é uma profecia. Você vai ver o valor que tem a sua casa, a sua família. Amém? O livro de Atos, capítulo 16, versículo 31. Quem achou já pode ficar de pé. Nós temos pouco tempo para ministrar essa palavra, para você não sair atrasado, nem muito tarde para sua casa. Está escrito mais ou menos assim: e disse-lhe, creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Repete, todo mundo bem alto: creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu. Fala com seu irmão agora, profetiza, olha nos olhos, olho por olho, dente por dente. Creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Amém? Fecha a Bíblia e bate palma para Jesus. Aleluia. Toma o seu assento. Amém, Samuel? Vamos lá. Atos 16:31. E disse-lhes, creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Quem quer essa bênção? Levanta a mão. Quem tem alguém que você quer que Deus salva? Levanta a mão, que busca. Faz assim com uma mão então. Agora com a outra também. Agora pega as duas e ó. É assim que Deus faz. Presta bem atenção no que eu vou falar contigo. O livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, está escrito: e disse-lhes, creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Meditando nessa palavra, você vai lá na parábola do filho pródigo, aquele que não deu valor à sua casa. Casa quando você é amado, quando você é querido. É como a parábola do bom samaritano. Quem é o seu amigo? Aquele que te ajudou. Fala com o seu irmão, você me ajudou. Você é o meu amigo. Em você eu confio. Você é minha casa. Então, o filho pródigo, ele tinha isso. Ele tinha esse conforto. O pai dele o amava, a mãe dele o amava. Ele tinha uma família. Fala, você tem uma família. Então abraça a sua família. Dá valor à sua família. Porque família é dom de Deus, gratuito. Dom de Deus. Porque Deus protege o seu pai, a sua mãe, o seu filho. Então o filho pródigo, presta bem atenção, o filho pródigo, ele não deu valor à sua família. Ele tinha quem preocupava com ele. Pode pôr mais alto um pouquinho, senhor. Ele tinha quem se preocupava com ele. Aquele jovem, ele tinha um irmão. Ele tinha o irmão dele, tinha um pai, tinha mãe. Mas Satanás colocou na cabeça daquele jovem para que ele saísse daquele lugar, fosse embora da fazenda, da presença do pai, da presença da mãe, da sua família. Porque Satanás prometia aquele jovem droga, bebida, prostituição. É o que eu quero falar contigo essa noite. O diabo está tentando enganar pessoas. O diabo está tentando destruir a sua família. O diabo está querendo tirar de perto de você aquele que você ama. Segura, abraça, segura de bom coração. Não escorregar que Deus te entregou. E foi assim a vida daquele jovem. Ele começa então a insistir o pai dele, começa a insistir a mãe dele. Ele começa a pelejar com o pai dele: pai, me dá parte da minha herança. E ele continua tentando, até que o pai dele vê que não tem jeito, que ele estava absolutamente louco.
Ele estava com a cabeça virada, pois existia um demônio na cabeça dele, falando, vamos sair daqui, vamos embora. Satanás está prometendo o mundo. E Jesus disse: no mundo tereis aflição. O diabo, nos últimos dias, está querendo destruir a família, está querendo destruir o lar. Satanás está querendo destruir tudo que você adquiriu, te levar para as trevas absolutas. Então aquele jovem começa a assistir o pai dele até um ponto que o pai não aguenta mais, e vende então a sua herança, a sua herdade, e dá a parte dele. Então ele pega, junta tudo e fala: eu vou me embora agora. Ele pega o seu dinheiro, ele pega tudo que ele tinha, tudo que ele herdou do pai dele. O pai dele suou, trabalhou, teve uma vida tremenda trabalhando na área rural, e agora estava ele pronto para gastar com as meretrizes, gastar com bebida, com prostituição. Aquele jovem estava dissolutamente com a cabeça atrapalhada. O diabo estava dentro da cabeça daquele jovem, falando: vamos. Então no outro dia, ele prepara tudo, ajeita a sua montaria, ele prepara tudo que ele tinha, ele pega o saco com o dinheiro e começa a marchar. Ele começa, Alessandro, então a caminhar, meu amigo. Começa a tentar viver uma vida agora dissolutamente sem pai, sem mãe, sem Deus, querendo viver de uma forma que ele bem quisesse, sem comando, sem ordem, sem decência, sem ter que dar satisfação para ninguém. Aquele jovem estava pronto para sair de casa, mas aquele jovem não sabia o tamanho da luta que ele ia passar. Aquele jovem não sabia o que aconteceria na vida dele. Começa a caminhar, começa a subir, despede do pai dele, despede da mãe dele, e começa então a sair pela sua porta. Então ele começa caminhando, e vai em direção da montaria. Certamente pega tudo que ele tinha e olha para trás, o que ele vê? O pai dele e a mãe dele. Aquele jovem não sabia o tamanho da dificuldade que ele ia passar. Certos momentos das nossas vidas que nós tomamos por impulso, pelo nosso coração, nem sempre é a vontade de Deus. Eu quero falar contigo, filho meu. Pensa bem no que você está fazendo. Pensa bem antes de largar a igreja. Pensa bem, porque o diabo vem lutando. O diabo vem tentando destruir. Muitas vezes você é pisado pela sua família, você é ofendido, mas quem tem bom coração perdoa. Aplaude o Rei Jesus e dá glória a Deus. Perdoa. Ainda que a sua família te condena, ainda que a sua família quer o pior para você, ainda que eles não te compreendem, abra o teu coração e perdoa eles. Aquele jovem começa a partir. O seu pai certamente na porta, olhando para ele, montado na sua montaria, com a sua traia indo embora, certamente em lágrimas, começa a olhar para aquele jovem, e ele indo embora da sua casa, sua mãe chorando. Essa noite eu te falo, Deus está te procurando, filho pródigo. Essa noite eu te falo, Deus está querendo um concerto contigo. Eu te falo que essa noite Deus está te chamando para o particular. Ei, filho pródigo, cuidado com essa estrada que você vai seguindo, porque nem tudo que agrada o homem, nem sempre agrada a Deus. Aquele jovem começa a subir a serra.
E à medida que ele subia a serra, ele ficava distante da sua casa. E à medida que ele ficava distante da casa dele, o pai dele chorava, pastor, abria lágrimas, corria lágrimas dos olhos do pai dele e da mãe dele, pois aquela criancinha pequena que a mãe criou, que a mãe educou, que a mãe passou maus momentos com ele, agora estava então saindo da sua casa, abandonando a sua família. Ei, filho meu, Deus manda te dizer, ainda que Satanás venha te fazer trupicar, que ainda que o diabo venha tentar te resgatar, Jesus manda te dizer, eu te arranco da garganta do diabo, e os que crê abre a boca e dá glória a Deus. Não temas, porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. Pois o filho pródigo começou a subir a serra. O seu pai coloca a mão na cabeça, muito triste, chorando em lágrimas, e disse: perdemos um filho. Então ele começa a subir adiante, subia a serra, descia a serra, noite, sol, lua, passando um grande calor, subindo serra, indo em direção à cidade grande. E ele caminhando, marchando, indo em direção à cidade grande. Quanto mais ele ia, mais ele afastava das bênçãos, da casa, do conforto, do lar, de tudo que Deus havia preparado para ele. Põe a mão no seu coração e feche os seus olhos. O filho pródigo, ele não entregou a vida para o mestre. Entrega a sua. A Deus eu entreguei. Entrega. Largo do meu ser, e entrei no mar afora. Entrega a sua vida para o mestre. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre. Minha esperança é meu mestre. Entrega a sua vida. Deus está te chamando hoje, filho pródigo. Você pode estar passando uma luta dos infernos, mas Deus manda te falar: eu sou contigo. Não temas, caminhe em marcha, porque Deus tem maravilhas para fazer na sua casa. O mundo pode estar te amando, mas Jesus manda dizer: no mundo tereis aflição. Jesus, meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é meu mestre. Oh Lord, na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama demais. lindo, As ondas grandes, que maravilha. tentado me Jesus hoje está arrastar falando contigo. para longe Vinde a mim da todos que estáis presença. cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquele jovem estava pronto para enfrentar uma grande luta, estava pronto para enfrentar uma grande peleja.
ainda que ele estava carregando um saco cheio de dinheiro, mas ele não sabia a prova que ele ia passar, ele não sabia a luta que ele ia passar. Então ele começa agora a subir serra e descer serra, indo em direção a uma cidade grande. Aquele jovem não sabia o que estava esperando ele. Deus manda te dizer, filho meu, olha para frente e caminha, porque você tem salvação. Não temas, o inimigo pode estar tentando destruir a sua vida, mas Deus tem promessa na sua vida. Você é como a menina dos olhos de Deus. Deus manda te dizer essa noite que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Ei, filho meu, caminha em marcha, ainda que tu ande no vale da sombra da morte, Deus é contigo. Ei, filho pródigo, não deixa Satanás te arrastar para esse labirinto que não tem saída. Eu te falo, a estrada de Jesus, Jesus resplandece no fim do túnel. Existe uma luz chamada Jesus Nazareno, Filho do Deus Altíssimo, e os que crê vai dando glória a Deus. O coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, e a esperança é meu mestre. Começa a chegar na cidade grande, na sua montaria, doido para gastar o dinheiro, louco. A Bíblia diz que ele queria viver com as meretrizes, com as prostitutas. A Bíblia diz que ele queria viver dissolutamente. Então aquele jovem começa a chegar na cidade grande, e certamente então ele encontra o bar, começa a beber, começa a cair em prostituição, começa a escolher diversas mulheres. Naquele momento aquele homem estava cego, estava obcecado, porque ele havia dinheiro no bolso. Eu te falo, filho meu, dinheiro não te salva da potente mão de Deus. Deus manda te dizer, a minha graça te basta. E os que crê, levanta a mão e dá um brado de glória a Deus. Ei, aquele jovem começa a gastar o dinheiro, começa a começar muitos amigos, começa a rodear aquela mesa de amigos, mulheres bonitas, porque ele estava cheio de dinheiro naquele momento. Quando você tem muito dinheiro, você tem muito amigo, mas quando você está passando a prova, todos desaparecem. E era o que havia de acontecer naquele momento com aquele jovem. Dias após dias, começa ele então a gastar todo o dinheiro, gastar toda a herança, toda a herdade do pai dele, tudo que o pai dele suou, trabalhou, ele começa agora a gastar dissolutamente com as mulheres. Ele começa a beber, farrear, ele começa a esquecer do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele esquece de Jesus Cristo, ele esquece que tem pai, ele esquece que tem mãe, ele esquece da sua casa. Começa a viver naquela rua, vivendo dissolutamente dias após dia. Aquele jovem não sabia, ele não estava percebendo que à medida que ele gastava, o seu dinheiro acabava. Começava então no boteco, enfiava a mão, pagava a conta, fazendo bonito para as mulheres. Passando agora, ele estava ainda adiante, e quando encontra a última vez naquele último lugar, naquele último boteco, ele enfia a mão no saco e o dinheiro acabou. Aí eu quero te falar, quando o dinheiro acaba, quando Deus fecha as portas, aí é só você e Deus. Aí é a hora que você vira profeta, aí é a hora que você vai para o deserto, aí é a hora que o deserto é a escolinha do Senhor, aí é a hora que você vai ter intimidade com Deus, porque os seus amigos viram as costas para você,
Os seus colegas viram as costas. Naquele momento que Jó passava a luta, até a sua mulher virou as costas e disse: amaldiçoa a Deus e morra. Tem momento que é só você e Deus. Tem momento que Deus está querendo uma intimidade contigo. Tem momento que Deus aperta tudo. Tem momento que Deus fecha as portas que você tenta entrar para ter intimidade. Para você começar a buscar, você começar a clamar, você começar a chorar na presença de Deus. Deus se agrada das suas lágrimas. Talvez você está passando luta, mas Deus se agrada da sua luta. E você não está entendendo. Porque quando você começa a passar luta, você começa a falar: meu Deus, aplaude o Rei Jesus, glória a Deus, Jesus me ajuda, Deus tem misericórdia. Quando você passa a luta, você começa a abrir a boca e clamar ao Deus de Abraão. Quando você passa a tribulação, você começa a chamar Jesus, Filho de Deus vivo, tem misericórdia de mim. Aqueles doentes, paralíticos, coxos, mudos, os deficientes, os cegos, surdos, seguia Jesus, porque estava passando luta. E quando você está passando luta, Jesus fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Deus está te chamando essa noite para um particular. Essa noite Deus está te chamando: ei, filho meu, erga a sua cabeça, marcha e caminha, porque Deus colocou a prova e vai abrir a porta para você. O mar vai se abrir, Deus vai quebrar corrente, cadeado. Se tu crê, dá glória a Deus. Meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança. Ei, filho pródigo, o que você está passando não quer dizer que Deus te ama mais, não te ama mais. Isso quer dizer que Ele te ama, e que Ele está te provando, e que Ele está querendo uma intimidade contigo. Eu quero te falar essa noite que quando o dinheiro daquele jovem acabou, então ele começa a andar de um lado para o outro. Ninguém queria mais pagar a conta. Acabou a bebida, acabou as mulheres viraram as costas para ele. Acabou tudo, meu amigo Marco. As coisas travaram. Sem dinheiro não tem jeito. Sem Deus, Deus afastou de perto dele e ficou olhando de longe. Fala com seu irmão: Deus está de olho em você. Aquele jovem começa agora a mendigar. Começa agora a fazer uma coisa que ele nunca havia feito. Um filho de um fazendeiro rico, um filho de um homem que tinha dinheiro, que tinha condição financeira, estava agora mendigando, pedindo esmola, pedindo comida, batendo de porta em porta. As mulheres o largaram, seus amigos o largaram. E todo canto que ele ia não conseguia nada. E Deus então envia agora uma crise de fome, de peste na cidade. E agora era olho por olho e dente por dente. Começa todo mundo passar uma grande necessidade. Era olho por olho e dente por dente. Quer dizer que cada um queria salvar a si próprio. Era cada um por si. Então ele batia na porta e as pessoas não abriam a porta, porque estava cada um querendo alimento para si mesmo. Então ele vai e continua caminhando. E nesse momento o seu cabelo começava a crescer, a barba crescer. Ele não tinha mais como tomar banho, estava fedendo, caminhando. Ele não podia voltar para casa, porque ele não sabia como voltar para casa, porque ele tinha vergonha do que ele fez com o pai dele. Pediu a herança, o trabalho, o suor do pai dele em vida, e o pai dele deu, e ele faria o que agora? Como eu chegaria na minha casa com os bolsos vazios, na miséria, nessa situação difícil, envergonhar minha família?
Feche seus olhos. Se você saiu da sua casa, é para voltar melhor. É honra mostrar para os seus pais, para sua mãe, que você é um orgulho, que a sua família é um orgulho, que você foi uma família do seu pai, que agora é uma família do seu esposo, da sua esposa. Isso é um orgulho. Você já foi da família dos seus pais, e agora você tem uma família a zelar. Que os filhos cresçam, que a mulher case e siga os seus maridos. Você tem que ser um exemplo na sua casa. O marido tem que ser um exemplo na sua casa. Orianda manto terra nagasúpia. Eu quero te falar, filho meu. Você não pode voltar para trás. Realmente o filho pródigo não queria voltar porque ele estava envergonhado. Você não saiu da sua casa para voltar numa questão de vergonha. Porque quem volta para trás envergonhado não tem a direção de Deus. Quando você tem a direção de Deus, seu pai vai falar: olha como ele cresceu, olha, meu filho é uma honra, olha, minha filha é uma bênção. Deus quer ver você prosperar. Deus quer ver você mostrar para sua família que você é grande, vitorioso, que você é guerreiro, que você é cristão. Porque quem tem Deus é vencer ou vencer. Não pode ter derrota no meio do povo de Deus. Não pode ter fracasso. Aquele jovem então começa a temer: como eu vou voltar para minha casa agora, Ivaneide? Como eu vou voltar? O meu pai vai zombar de mim, não vai me aceitar mais. Então o diabo colocou isso na cabeça dele, que o pai dele não aceitaria mais. Então ele começa então a caminhar, tentando se virar, mas Deus fechava todas as portas, porque Deus estava provando ele, porque Deus estava preparando ele para dar vitória a ele. Quem crê, dá glória a Deus. Está passando luta para receber a vitória. É no deserto que Deus faz profeta. É passando luta que Deus entrega a bênção. Foi passando 40 noites, 40 dias, que Jesus no deserto, e depois veio os anjos e o serviram. Ei, filho meu, não temas, porque Deus é contigo. No final da luta, tem que ter sabor de mel. No final dessa luta, levanta a mão e fala: vai ter que ter sabor de mel. Bem alto, eu quero ver. Vai ter que ter sabor de mel. Fala: diante da tribulação, diante da luta, é que eu vou receber a minha vitória. Aplaude o Rei Jesus. Aleluia. Crente que passa a luta é mais do que vencedor. Quando você vê um crente sem passar luta, está errado. Não tem vitória. Aí eu te falo que aquele jovenzinho, começa a caminhar, batendo de porta em porta, e todo mundo negava ele. Ninguém o alimentava, ninguém o ajudava. Passando fome, passando tribulação, passando dificuldade, dormindo nas calçadas, passando frio. Você ficou sem ninguém. É como se estivesse andando sozinho. Parecia até que Deus havia esquecido dele. E eu quero te falar então que Deus fez uma crise naquele lugar. Fez uma grande fome naquele lugar. E as pessoas não queriam ajudar ninguém. Então Deus levou ele pelo seu Espírito Santo. O mesmo Espírito que levou Jesus ao deserto, leva ele em direção até a casa de um homem muito ruim. Então quando ele chega e bate naquela porta: estou precisando de emprego, me dá comida. E o homem falou: não tenho comida, não posso dar. Mas certamente o homem disse: eu te dou emprego. Então aquele jovem ficou muito alegre, muito feliz, que ia começar pelo menos a trabalhar. E quando ele entra, já estava sujo, já estava com aparência ruim, porque não tinha mais como tomar conta do seu corpo, olhar no espelho, tomar um banho. Então quando o homem entra, mostra ali: é o seu emprego, toma conta de porco, e não vai comer as bolotas dos porcos. Não podia comer ração. Fecha o olho.
Essa palavra vai no profundo essa noite. Agora você pensa, até que ponto chegou esse jovem? Não podia comer nem ração dos porcos. Você pensa agora. Pensa agora. Que situação. Desejava comer bolotas de porcos, mas não podia. Não podia. Porque o dono não deixava. Se o dono não deixava, então significava que o porco era mais valioso do que aquela vida daquele homem. O que você faria se você não pudesse comer nem bolotas de porcos? Sem família, sem amigos, sem dinheiro, envergonhado, Deus longe de você, só de olho em você. O que você faria? Deus está te chamando hoje, filho pródigo. Deus está querendo hoje saber o que você está passando. Deus vai enxugar suas lágrimas. O que você está passando não é para desonra, mas sim para a glória de Deus. Deus vai te honrar. Deus manda te dizer: o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vai vir pela manhã. Porque quem está te prometendo é Deus. Deus está querendo apenas com você uma intimidade. Deus está falando contigo hoje: ei, filho pródigo, volta para a casa do Pai. Volta para a casa de Deus. Você que está pensando em desviar, não desvia. Você que está pensando em afastar, não afasta. Porque Deus tem plano na sua vida. Não desista sem guerrear. Então agora começava aquele jovem andando no meio dos porcos, fedendo lavagem, fedendo comida, fedendo ração. As valigeiras o acompanhavam, o cabelo crescia, a unha, um fedor terrível. O filho de um fazendeiro rico no estado de miséria, passando por tudo isso. Então naquele momento, a filha daquele fazendeiro cai sobre os joelhos no chão e fala: Deus Todo-Poderoso, pequei contra o céu, pequei contra ti também, Senhor, tem misericórdia de mim. Então naquele momento que ele clama a Deus, dentro do chiqueiro, certamente fedendo, ele escuta uma voz: volta para casa do seu pai. Dá glória a Deus. Volta para casa do pai. Volta para casa do pai. Deus manda te dizer: eu não me esqueci de você. Eu juro por mim mesmo que eu vou te buscar onde você estiver. Ainda que tu ande no vale da sombra da morte, eu estarei lá contigo. Não temas, filho meu. Jesus está caminhando lado a lado com você. Deus vai tirar toda a tribulação. Deus vai enxugar suas lágrimas. Deus vai tirar o impedimento da sua vida. Deus vai quebrar as correntes. Então naquele momento, aquele jovem escuta a voz falando no ouvido dele: volta para a casa do pai. Então ele larga o serviço, larga tudo, começa a caminhar em direção à casa dele. Agora ele estava de a pé, fedendo, barbudo, cabeludo, estava com as valigeiras acompanhando, descalço, caminhando, subindo serra, descendo serra. Os seus pés começavam a inchar. Naquele momento ele descia a serra, querendo chegar à casa do pai dele. Ele estava chorando muito, derramando lágrimas de arrependimento. Quem crê, dá glória a Deus. Minha esperança é meu mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama demais. As ondas grandes vêm tentando me caminhando. arrastar. Foi caminhando que ele recebeu a vitória. Fica de pé, igreja, para gente dar o término. Foi caminhando
vai pisando no chão, foi caminhando, foi descalço, pisa no chão, vamos lá, todo mundo assim, pisa, vai caminhando, recebendo a sua vitória. Ele estava descalço, marchando, igreja, ele estava fedendo, ele estava cabeludo, ele estava barbudo, só dava para ver os olhos dele, e ele caminhava, ele marchava, ele não desistia do que Deus prometeu ele. Volta para casa do seu pai, e à medida que ele caminhava, ele chorava, as lágrimas caíam sobre a barba, e ele andava, ele tinha agora um cabelo grande, ele estava descalço, os seus pés estavam inchados, voltando para sua casa, caminhando, ele ia caminhando, subindo serra, a lua estava maravilhosa, mas o coração dele estava atribulado, e no outro dia era lindo nascer do sol, mas o coração dele estava ferido, ele estava com medo do pai dele não aceitar, mas ele caminhava, ele insistia, ele perseverava, ele acreditava na promessa de Deus, e à medida que ele caminhava, Deus tocava no seu coração: vai para sua casa, volta, filho meu, eu quero enxugar as suas lágrimas. E ele ia adiante, caminhando, até ele chegou perto da fazenda, a sua casa, e tinha uma cancela, e ele olha para a sua casa e dobra o seu joelho no chão e começa a pensar: Deus Todo-Poderoso, me dá coragem para bater naquela porta, porque o meu pai vai rir de mim, vai zombar e vai me mandar voltar para trás. E ele chorava, e de repente Deus então incomoda o coração do pai dele, e o pai dele abre a porta, e quando olha para frente, olha e vê um homem de joelho na porta da cancela, chorando em lágrimas. Chorava e chorava, e no meio daquela barba, no meio daquele cabelo, dava para ver dois olhos grandes, dois olhos tristes, tribulados. Então, enquanto o pai dele olhava, chamou a sua esposa: ei, mulher, vem aqui, tem um homem na cancela, e ele deve ser louco. O pai não reconheceu o filho, porque o filho estava irreconhecível. Então, naquele momento, o pai olha nos olhos de longe, mesma distância, e ele enxerga no meio dos olhos as lágrimas caindo, e no meio daquelas lágrimas, Deus observou, Deus mostrou para aquele homem: esse é o seu filho. E ele gritou: mulher, esse é o meu filho amado, que se perdeu e voltou para casa. Quem pode dar glória a Deus? A Deus eu entreguei no barco do meu ser, e entrei no mar afora, lá fora, pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração. O meu caminho, Todo mundo é do Mestre, toda a igreja. minha esperança. A Deus na vida eu pude perceber o quanto Segura na mão do seu irmão, Deus segura aí. me ama, Segura. me ama demais. E você vai voltar com essa parábola maravilhosa. Essa parábola do Deus vivo. Essa parábola tocante desse filho que aproveitou aquele momento, que estava com dinheiro e achou que ia se dar bem. Sem Deus ninguém se dá bem. Então o pai daquele jovem correu até ele, abraçou e disse: coloca agora no meu filho um anel, alparca, sandálias, traga veste nova,
porque o meu filho estava perdido e voltou arrependido. Vamos matar um cordeiro e vamos fazer uma festa. Quando há um filho que volta, a festa no reino de Deus por um pecador que se arrepende. Deus está falando hoje no oculto e no profundo. Rianda Somagasai, Deus de poder e glória. Deus está falando: volta para a casa do Pai, volta para a casa de Deus, busca o Senhor de todo o seu entendimento, volta para a casa do Deus vivo. Deus está querendo um propósito com você. Firma na casa de Deus, caminha em marcha todos os dias, velando a casa do Senhor, as ombreiras da porta do Senhor. Deus vai te fazer coluna. Você tem um chamado, você é atalaia. Ei, profeta de Deus, Deus vai te usar nessa terra. Deixa Deus te usar, filho pródigo. Ei, filho meu, Deus está te chamando. Deus está com saudade hoje das suas lágrimas. Deus está hoje com saudade do tempo que você adorava, de quando você glorificava. Deus está falando hoje contigo. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Quem crê, bate palma agora e dá glória a Deus. Aleluia. Levanta a sua mão. Essa aqui, a outra. Agora pega as duas. Ele merece. Ele é Deus. Bispo Roberto de Souza, um profeta que Deus está levantando para pregar em todo o planeta Terra. O Bispo Roberto de Souza está te convidando para receber o poder de Deus. Épocas de tristeza, Deus manda te dizer: os profetas foram levantados diante da perseguição. Ei, filho meu, Moisés se tornou profeta, foi no deserto, passando luta, passando perseguição, sede, sol. Deus manda te dizer: eu sou contigo, filho meu. Erga a sua cabeça, vou te fazer um atalaia, um campeão de Deus. Se tu é campeão, abra a tua boca de atalaia e dá um brado de glória a Deus. Ei, filho meu, confia. Na Igreja Pentecostal Jesus é o Caminho, no bairro Sagrada Família, em Pirapora, na quebra das maldições. Eu vou te exaltar, ainda que tu ande no vale da sombra da morte. Eu sou teu Deus. Não temas o homem. Erga a sua cabeça, caminhe em marcha, porque vai haver exaltação na sua vida. Rianda manto terra naga súpia. Está com a vida amarrada, Deus quebra as correntes. Está vendo vultos, Jesus coloca o diabo para correr. Sai, demônio, em nome de Jesus. Testemunho fortíssimo de restituição na área sentimental. Você pode estar como um homem num barco no meio do mar, e as ondas batendo de um lado para o outro, a ponto do seu barco ir a pique. Você pode estar perto de afundar nos seus negócios, na sua área financeira, no seu relacionamento, no seu casamento. Mas não temas. Quando Jesus é o piloto do barco, quando ele está no negócio, o seu barco não vai afundar. Não afunda. Jesus não deixa o seu barco afundar.
curas instantâneas de tumor, de câncer, lepra, surdez, inflamações, caroço, pontadas, dores, dengue hemorrágica e outros males. Deus está usando o bispo Roberto de Souza de uma forma poderosa. Erga sua cabeça, os humilhados serão exaltados. E se você está sendo vítima de macumba, Deus usa o bispo Roberto de Souza para desmanchar a macumba. Bispo Roberto de Souza, um homem de Deus, odiado pelo inferno, mas amado do Deus de Abraão. Haja exaltação, porque quem vai cumprir a profecia é Deus, e os que crê, dai glória a Deus. A hora do arrevanche chegou. Dê um tapa na cara do diabo e venha receber a sua vitória. É no bairro Sagrada Família, com o bispo Roberto de Souza. Louvores que vão tocar no fundo do seu coração. Bispo Roberto de Souza, um homem de Deus, odiado pelo inferno, mas amado do Deus de Abraão.